Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 até o versículo 10 do capítulo 5. Você vai começar lendo o versículo 16 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, vai entrar no capítulo 5 até o versículo 10, tá certo? Aonde o texto nos oferece força para viver. É o que nós precisamos, é de força para encararmos o dia a dia, que não é fácil, as situações, os revés da vida. Então nós necessitamos como adquirir essa força. Vamos ver na palavra do Senhor como é que nós vamos adquirir forças para viver. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Agora, a partir do capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E agora nós invocamos a Tua presença, pedimos o Teu auxílio, a Tua bênção para nós, Senhor. Venha falar nos nossos corações, venha trazer um bálsamo para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Esse texto nos fala do que nos dá força para viver num mundo marcado pela dor e pelo sofrimento. Esse é o resumo desse texto. É um texto que nos dá força para viver, e eu vou estar tentando esmiuçar um pouco para nós vermos de onde é que nós vamos retirar essa força desse texto para vivermos num mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, pelas tribulações, pelas tentações, por tudo que vem de encontro a nós, queridos. Precisamos de algo que vai além do natural para nos dar motivação. Com toda certeza precisamos de alguma coisa que vá além, porque se nós não conseguirmos alguma coisa além do que nós vemos, do físico, nós não vamos conseguir, vamos naufragar como tantos outros. E há momentos em que acumulam problemas e lutas de toda sorte, quase nos levando a perder as perspectivas, as esperanças. É como diz aquela canção, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. E é preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí? Não é? Mas o verdadeiro crente está sempre disposto e renovado, pois sempre recebe do Senhor força para viver. Eu quero fazer novamente uma leitura desse texto agora, explicando para vocês o significado, o que Paulo estava querendo dizer nesse texto, para depois a gente discorrer um pouquinho, né, sobre o texto. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos fazer a leitura novamente. Veja o que ele diz. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Veja que ele fala nosso homem exterior e nosso homem interior. Viu aqui, nosso homem exterior. O que é isso? O que é o nosso homem exterior e o que é o nosso homem interior? O homem exterior é o corpo, é o nosso corpo, a nossa vida material. E o homem interior é o nosso íntimo, é a nossa alma, o nosso coração. É aquela parte nossa que tem contato com Deus. Isso é o homem interior, o meu eu, a minha alma, o meu coração. Já o homem exterior é o corpo. Então, olha ler o versículo novamente. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, o nosso homem exterior se corromper é enfraquecer, envelhecer, definhar, não é? Não só devido aos anos, mas devido a tantos vai e vens da vida, mesmo que ele se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O meu interior, o meu relacionamento com Deus, a minha alma se renova dia a dia. A minha, pelo menos deveria ser assim, a de Paulo se renovava dia a dia, porque ele buscava, ele exercitava isso. E é isso que dá força para viver. E ele prossegue. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele falando da nossa vida aqui, das tribulações, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nessas coisas, a maioria nos causa tribulação, nas coisas transitórias, nas coisas momentâneas, mas nas que se não veem. Então nós não atentamos para as coisas que nós vemos, com o olho físico, com o olho material, mas nós atentamos para as coisas que não se veem, entre aspas, porque nós as vemos pelos olhos da fé. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são transitórias, passam de uma noite para outra, enfim, essa vida é muito curta, então não atentando para essas coisas temporais. Mas as que se não veem são eternas. Essas são temporais, mas as que se não veem são eternas e reais e são vistas pelos olhos da fé e só tem força para viver quem é capaz de contemplá-las. Quem tem fé o suficiente para contemplar tais coisas. E a partir do versículo 1 do capítulo 5 ele prossegue. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se Deus quiser, isso é o corpo, se nós morrermos, não é? Então, a nossa casa terrestre, a nossa morada, é a morada da alma, que ele está dizendo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterno nos céus. Esse edifício eterno nos céus é exatamente o nosso corpo glorificado. Então ele diz que nós perdemos, se nós morrermos, essa casa vai cair, vai desabar. Mas se isso acontecer, nós temos uma casa, é o mesmo corpo que Jesus recebeu, aquele mesmo corpo glorificado vamos receber. Então ele diz que essa casa desabar, repetindo o versículo, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, neste corpo, nós gememos, nós expressamos a dor, a angústia, a luta que todo crente passa. E às vezes você tem até mais força do que alguns tentam maquiar, tenta iludir que não passa por essas lutas, essas tentações, essas confusões, esses desencontros, tantas outras coisas mais que nos fazem gemer. Então, é por isso, diz o texto, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa nova habitação celestial. Nós gememos, aspirando receber esse novo corpo onde não vai ter mais nada dessas coisas. Um corpo incorruptível, um corpo incapaz de sentir dor, incapaz de chorar, porque não vai ser necessário chorar. Um corpo potente, um corpo glorificado. Então, o nosso corpo geme com tantas coisas, aspirando receber esse corpo, essa habitação celestial,
celestial, ou seja, que vem dos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, nós gememos não é porque nós queremos ser mortos, morrer, aspirando à morte, mas o que nós queremos, nós aspiramos e gememos é para ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele diz que nós aspiramos não é o despir em si, porque quando a gente morre, a gente sai do corpo, não é? A casa cai. Então ele está dizendo, nós não estamos aspirando, não é para que isso aconteça. Nós estamos aspirando porque é pelo outro corpo, que nesse outro corpo não existe nada dessas coisas. E aí ele fala, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, o próprio Deus nos preparou para isso e nos garantiu, dando um penhor, que é o Espírito. O Espírito Santo funciona como selo, como penhor, como garantia. Tá certo? Ele nos preparou para isso e nos deu esse penhor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando ele diz que nós não estamos com o Senhor, é exatamente nesse sentido, de morar com Ele, de habitar com Ele, é o que vai acontecer após a nossa partida. E ele fala, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque nós temos essa recompensa e nós fazemos o possível para ser agradáveis para você, para vocês, essa é a nossa missão, diz Paulo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Falando aqui do julgamento, quando estaremos diante do Senhor. Muito bem, queridos. Feito isso, para que nós pudéssemos entender o que Paulo estava querendo dizer aqui, acho que deu para entender, então eu quero discorrer um pouco sobre força para viver. Em Deus podemos buscar e encontrar força para viver. Mas o que nos dá força para viver, segundo esse texto? O que é de fato que nos dá força para viver? Dividir em 3 tópicos. O primeiro, respondendo à pergunta, o que nos dá força para viver, segundo o texto? Primeiro, o que nos dá força para viver é a força interior. É o cultivo dessa força interior. Se nós cultivarmos, se nós tomar posse, exercitar essa força interior, essa força de dentro de nós, fortalecer o nosso eu interior, com certeza nós seremos fortalecidos. Olha o versículo 16 para confirmar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso corpo sofra, o nosso homem exterior sofra, seja abatido, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. E se ele renova, ele transcende, ele supera o homem exterior. E ele consegue força para viver, ele consegue paz, ele consegue um oásis no meio do deserto. Porque a força brota de dentro. O homem exterior dele, interior, está fortalecido. Ele alimenta o homem exterior e o homem exterior é fortalecido. O tempo e as tribulações vão desgastando o nosso corpo, nosso homem exterior. O tempo, as tribulações, e tantas coisas. O corpo às vezes nos estorva, com seus desejos muitas vezes não tão nobres. Nós sofremos com as tentações da carne, do mundo, do diabo. Então o corpo sofre, padece tudo isso e ele precisa de força vinda de dentro. O nosso eu, o nosso homem interior precisa ser fortalecido. Ou, como seria bom se pudéssemos substituir esse corpo pelo outro, que será igual ao que o Senhor recebeu. Como seria bom nós substituirmos esse corpo frágil, susceptível
à tentação, né? Frágil os revés da vida. Se nós pudéssemos substituir esse corpo por esse corpo forte, né? O ser humano é cheio de ficção, de sonho, né? O super-homem, por exemplo, o corpo do super-homem, possante, muito mais do que o super-homem, porque está relacionado aqui também com a questão de tentação, de pecar, de cobiça, e ainda que existisse o super-homem, ele teria a corrupção, o pecado, todo, se é filho de Adão, tem o pecado. E nós estaríamos sem pecado, com um corpo incorruptível, invencível. Então é por isso que nós aspiramos, né? Ansiamos por este corpo. Somente o cultivo da vida interior capacita o cristão a enfrentar as lutas, adversidades e tentações da vida. Somente com o cultivo dessa vida interior. É necessário cultivar essa vida interior. É necessário buscar fortalecer, porque só assim teremos forças para viver. Quando estamos muito abatidos, muito frustrados, certamente nós estamos precisando. O nosso homem exterior está fraco, interior, e ele precisa ser alimentado. Nós precisamos saber como alimentar o nosso homem interior para que ele seja forte, para que ele seja resistente e para que ele possa transitar nessa vida tão cheia de vai e vem, de uma forma sensata, de uma forma sóbria, de uma forma madura, de uma forma tranquila. O homem interior tem que estar forte, tem que ser fortalecido, alimentando com o alimento certo, tá certo? Por meio da palavra, da oração, do compromisso e tantas coisas mais que vai fortalecendo o meu interior. A sociedade, queridos, vive o externo, o momentâneo. Nada de princípios e valores. Nada de gastar tempo com o homem interior. As pessoas gostam de coisas momentâneas, de coisas externas, tá certo? De coisas que satisfazem o aqui e agora. Cuidam muito bem do exterior. Trabalham, ralam, investe tempo e dinheiro no exterior. Nada contra, mas e o interior? Quanto tempo eu tenho dedicado, quanto eu tenho gastado na compra de livros, palestras, investido na obra de Deus, com esse objetivo de fortalecer, de investir o meu homem interior. Então, a gente tem essa visão, esse desejo externo, né? A aparência, as coisas externas, mas o interior, é por isso que vem as frustrações, vem as dificuldades, e nós naufragamos, nós passamos mal pedaço, porque o nosso interior não investiu no nosso homem interior, mas sim e muito no nosso homem exterior. E o nosso homem exterior, ele é fraco, ele corrompe e ele é frágil. Veja o que Jesus disse sobre isso. Ele diz assim: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 11, 39 a 42. Então, eles faziam as coisas mecanicamente, né? Hipocritamente. Ele diz: vocês deveriam fazer isso sim. Isso que vocês estão fazendo é certo, jejum, dízimo, continue fazendo, mas você deveria fazer isso sem omitir ao principal, a justiça, o amor, certo? E é isso que ele fala. O que nos dá força para viver além da força interior, do cultivo, né, do investimento na força interior, é a visão do futuro.
É a visão espiritual. Quem vê só o que o olho material abarca, não tem fé para ver o futuro, ele não consegue força para viver. Com toda certeza. Olha o que diz o versículo 17 e 18, sobre essa questão de olhar para o futuro, de olhar para o espiritual. Ele diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque se nós atentarmos apenas para as coisas que se veem, com toda certeza, nós não teremos força. A visão do futuro é a visão espiritual que só é vista pelos olhos da fé. Essa visão espiritual, essa visão do futuro, ela só é vista pelos olhos da fé. E ela é muito grande, ela é grandiosa. De fato, ela é coerente, ela é real, e ela é vista pelos olhos da fé, e Paulo via de uma forma tão clara. Ele tem texto tão claro. Olha esse texto aqui de Efésios 1:3, que nós conhecemos tanto. Quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele agradece o Senhor e agradece e diz, bendito seja o Senhor que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. E aí você pergunta, mas que bênção é essa? Ele não deixa na dúvida, ele fala. E ele começa falando, a bênção de sermos escolhidos antes da fundação do mundo para ser seus filhos em amor. E aí, no tempo certo, Jesus veio e pagou o preço, nos redimiu, diz o texto lá. Isso é perfeitamente perceptível, nós temos condições, estrutura, mas as coisas de Deus são tão maravilhosas que nós nesse corpo não temos nem estrutura para contemplar. Tamanha a beleza, tamanha é a maravilha. Isso acontece logo após a morte. Saiba, queridos, que tem muitos queridos nossos que partiram e já usufruem dessa grandeza que o Senhor tem para nós. Para ilustrar, Paulo usa a figura de morada terrestre e habitação celeste, no versículo 1. Né? Morada terrestre é o nosso corpo, repetindo, habitação celeste é a nossa, não só o nosso corpo, mas a habitação em si, né? A morada ali no geral. Sabemos que essa é a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se Deus quiser. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão, eterna nos céus. Enquanto estamos com esta roupa, gememos, sofremos, diz o versículo 4, né, aí do capítulo. Um dia todo sofrimento cessará, o corpo se revestirá de incorruptibilidade, tudo se fará novo. E você está se preparando, queridos? Você está se preparando para essa nova dimensão eterna? Como é que está você? Você está aí olhando para as picuinhas, para as pequenas coisas, você tem um olhar grande que transcende a essa vida. Você precisa ter esse olhar que vê além do horizonte, um olhar, o olho da fé, tá certo? O olho da fé, o olho que ninguém vê se não tem fé, se não tem Jesus, porque ele não tem o Espírito, é o olho espiritual. Então eles não veem, você vê, eles acham que você é doido, que você é louco. E faz sentido eles pensar que você é louco. E como é que pode? Eles não tem como entender. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você tem o Espírito de Deus, queridos, você vê isso que eu estou falando. Essa dimensão do outro lado, maravilhosa, preparada para os servos do Senhor, e é isso que dá força para viver. O que nos dá força para viver, em primeiro lugar, é a força interior. Investir, cultivar, para fortalecê-la. Segundo, é a visão do futuro, a visão espiritual. E, finalmente, para concluirmos, é o poder da esperança.
É o poder da esperança. Porque visão do futuro, fé e esperança é um pouco diferente. A Bíblia, inclusive, difere essas coisas, fé e esperança. Visão do futuro é acreditar que algo acontecerá. Esperança é tomar isso para si, é esperar. Quem espera, espera alguma coisa, não simplesmente crê que aquilo vai acontecer, mas espera para ele, aquilo é dele. Ele espera para ele, é dele. Isso é que é esperança. O dicionário, quando fala de esperança, diz assim, ó, fé em conseguir o que se deseja. Então, é o poder da esperança. A Bíblia fala sobre esperança, não só sobre fé, né? Mas fala sobre a esperança. Você tem convicção, você espera. Isso dá força para viver. Isso é seu mesmo. Porque às vezes tem pessoas que acreditam que vai acontecer, mas ele não acredita. Às vezes, pela sua vida, não é torta. Ele acredita, porque ele tem convicção no coração que aquilo é real que vai acontecer, mas não é para ele. Quando aperta ele dizer para você, aí ele titubeia. Ele treme nas bases. Então, a diferença de fé e esperança é isso. Não é só fé que você tem que ter. Fé, esperança. Como diz o texto lá, fé, esperança e amor, né? Vai ter, no final dos tempos, vai ter a fé, a esperança e o amor. Aí ele diz que a fé e a esperança vai acabar, ficar só o amor. Por quê? Porque se eu não vou esperar mais. Eu não vou acreditar, não preciso acreditar. A fé é o quê? É você ter a convicção de coisa que você não vê. Eu vou estar vendo e também não vou esperar, porque quem espera, espera para si. Eu já recebi, é por isso que Paulo fala, vai ficar só a fé, a esperança e o amor, e depois vai ficar só o amor. Então, esperança é isso, queridos. É o poder da esperança, a esperança tem poder. Tem um professor de Bíblia que diz, a esperança sustenta o desejo. Ou seja, quem espera confiantemente, ele não tem ansiedade, preocupação, quando é que isso vai acontecer, ele se satisfaz na esperança. Ele é paciente na esperança, ele espera tranquilamente, em paz, convicto de que aquilo vai acontecer. Então, e como ele diz, a esperança sustenta o desejo. Essa esperança convicta, ela satisfaz o meu desejo. E eu espero tranquilamente no Senhor. Não é fácil esperar, principalmente em tempos como esse nosso. É difícil esperar. Mas quem realmente cultiva essa força interior, essa visão do futuro, ele consegue esperar. E concluindo, queridos, a sociedade de hoje supervaloriza o exterior, a aparência, e se recusa a investir nos valores interiores. É inevitável que o homem exterior se deteriore, mas podemos fazer com que o homem interior cresça e se fortaleça dia a dia. Veja que Paulo fala, ele fortalece, é progressivo. O homem se fortalece, o homem interior se fortalece dia a dia, ele vai se alimentando e crescendo, não é? E aí ele vai, à medida que ele vai crescendo, se fortalecendo, ele vai conseguindo sobressair sobre as crises, as dúvidas, as tribulações, não é? Ou qualquer outro tipo de coisa, porque ele está se agigantando espiritualmente. Isso nos faz viver melhor, muito melhor, se o nosso homem exterior é forte, nós conseguimos passar com suavidade, né, pelas bacadas da vida, pelos buracos, os quebra-molas da vida, se nós de fato temos o homem interior robusto. A proposta do Evangelho não é necessariamente transformar circunstâncias, mas o nosso interior. Essa é exatamente a proposta do Evangelho. Não transformar a priori as circunstâncias, as coisas, mas me transformar. Porque se ele me transformar, o meu interior, então eu vou passar pelas circunstâncias. Às vezes tem circunstâncias que são inevitáveis. E eu preciso de um homem interior forte dentro de mim para me passar por essas circunstâncias. Senão eu me arrebento. Senão eu não aguento. Se eu não invisto no meu homem interior, quando vem esses revés,
que te sacode, que parece que vai quebrar todos os seus ossos. E aí, como é que você vai manter a serenidade? Como é que você vai administrar se o seu homem interior está enfraquecido, está fragilizado, etc. Ao invés de você orar, Senhor, transforme o meu lar, talvez devesse orar primeiro, Senhor, transforme a minha vida. Porque se o Senhor transformar a minha vida, o meu lar certamente será transformado. E concluindo agora de verdade, queridos, invista no homem interior, faça-o crescer dia após dia. Invista no homem interior, sua presença com Deus, seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus. Faça crescer, que você vai ver como você vai superar todos os obstáculos. Vamos nos colocar de pé neste momento e vamos pedir a Deus a graça, a bênção dele, para que ele faça com que o nosso interior cresça, que possamos ter uma visão espiritual, uma visão além do material, além do horizonte. O horizonte é onde o nosso olho abarca, o nosso olho material abarca, certo? É onde estão as nossas limitações físicas. Mas ver além do horizonte é ver espiritualmente, é ver além dos nossos olhos físicos, ver a realidade espiritual. Paulo contemplou essa realidade espiritual, por isso que ele diz, bendito seja o Senhor Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e começa a narrar bênção por bênção. Que o Senhor nos faça assim, queridos. Fortaleça, porque as tempestades não são pequenas, tá certo? E a coisa mais importante para você é o Senhor. O Senhor, se Ele estiver com você, querido, se você tiver convicção no coração de que você está na presença de Deus, o Espírito Santo não te deixa em dúvida, confuso. Isso vai te dar uma força tremenda, essa convicção, que você está em sintonia com Deus. E se você tem convicção de que está em sintonia com Deus, o seu homem interior está fortalecido. Essa convicção, você está bem com Deus, e Deus está bem com você, você está num relacionamento bom com o Senhor. Isso é muito forte. É muito forte, queridos. Sim, Senhor, muito obrigado pelas nossas vidas, por essa palavra, por essa reflexão, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser fortalecido, nosso homem interior. Venha fortalecer a nossa alma, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento, meu Pai. Venha fortalecer, venha nos dar a visão, que possamos contemplar o futuro, que possamos contemplar as verdades espirituais, as realidades espirituais. Possamos ter esperança, Senhor. Não deixa que a esperança venha morrer no nosso coração. Possamos esperar confiantemente no Senhor as tuas bênçãos para nós, a vitória. Ó Senhor, o poder da esperança. A esperança é forte. Que possamos esperar confiantemente no Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de força para viver, Senhor. São muitas adversidades. São muitas crises, muitas dificuldades. E nós precisamos passar por elas na força do Senhor, na força que vem de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.